Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Ensinos Online. Meu nome é Carlos Vargas, eu sou professor e vamos dar continuidade na parte da nossa planilha fluxo de caixa. Bom, pessoal, assim na aula anterior nós vimos já a questão da planilha pedidos, então nós deixamos ela toda configurada certinho com as fórmulas, as listas necessárias. Então só recapitulando, a opção da datas, clientes e custo material e valor de venda nós deixamos assim, não precisou nenhuma fórmula. Aqui na parte da coluna entregar, nós criamos uma lista suspensa, a qual eu posso selecionar qualquer uma das formas de entrega. Na coluna valor de entrega, ela vai trabalhar baseado no que eu selecionar aqui. Então, por exemplo, se eu selecionar o motoboy, ele basicamente vai colocar aqui a opção do motoboy. Só lembrando, pessoal, para vocês que para funcionar essa opção da planilha aí, basicamente ela tem que trabalhar em conjunto com as outras, certo? Então, vamos continuar. Nessa opção aqui deixa eu deletar isso aqui. Na valor de entrega, a qual eu vou ter que trabalhar com a parte do valor de entrega, ou seja, o valor total da venda, ou seja, ele vai pegar o valor da entrega e vai somar com o valor de venda. Então, basicamente, ele vai me dar o valor que eu tenho que cobrar do meu cliente. Vou dizer qual vai ser a forma de pagamento, se vai ser a dinheiro, cartão de crédito, débito, transferência, depósito e assim por diante. Na coluna situação, nós dizemos aqui, nós vamos informar se a planilha, se é o pedido do cliente, ele ainda tem que ser feito, se o pedido está pronto, mas é lógico que não foi entregue, e se foi recebido, ou seja, se já foi entregue e basicamente foi pago, o cliente pagou para nós. E a coluna lucro, ela faz o que? Ela pega o valor total da venda e subtrai pelo custo do material. Aí eu vou saber qual vai ser o lucro que eu vou ter sobre esse produto vendido, certo? Agora, nós vamos para a nossa terceira e última planilha, que compõe o nosso fluxo de caixa. Nós vamos trabalhar agora na parte da contas a pagar. Só que tem um detalhe, pessoal. Para trabalhar com essa parte de contas a pagar, eu tenho que levar muitas coisas em considerações. Por exemplo, eu tenho que levar em consideração a situação do dinheiro que eu tenho no fluxo de caixa e principalmente eu tenho que também levar em consideração todos os valores que eu tenho de despesas para pagar, certo? Então, basicamente eu tenho que pegar e pensar nisso. Então, se vocês derem uma boa analisada nessa planilha aqui do contas a pagar, vocês vão notar que não tem nada de, digamos assim, de estranho nela. Eu só tenho que analisar em que ponto da planilha eu preciso colocar as determinadas fórmulas para tornar ela bem operacional, certo? Então é a partir de agora, pessoal, que nós vamos fazer com que essas planilhas elas trabalhem em conjunto. Até o momento, essa planilha ela estava trabalhando sozinha, essa aqui ela estava trabalhando sozinha, e a partir de agora, esta planilha, para ela funcionar corretamente, ela precisa dos dados dessas outras duas planilhas. Por isso que eu comecei de forma inversa, em vez de eu ir do sentido da esquerda para a direita, eu comecei da direita para a esquerda, ou seja, eu comecei de trás para frente, para poder deixar essa planilha bem configurada. Bom, vamos começar então. A primeira coisa que nós precisamos fazer nessa contas a pagar, nós vamos precisar pegar e fazer o seguinte. Na datas nós não vamos colocar nada, descrição também não e valor também não. Então são esses itens aqui que nós vamos trabalhar. Ou seja, a data é a data de vencimento de uma determinada conta. A descrição, ou seja, qual é o tipo da conta, se é água, se é luz, se é telefone, se é internet, e o valor dessa conta. E aqui, pessoal, na situação 1, eu vou ter que trabalhar da seguinte maneira. Eu vou ter que colocar uma fórmula, a qual nessa fórmula aí, ele vai analisar o valor que eu tenho em caixa e vai dizer se o valor ele foi atingido, ou seja, se eu tenho o valor suficiente em caixa para pagar essa conta, certo? Então eu tenho que levar isso aí em consideração. Então a primeira coisa, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que vir na planilha, por exemplo, na planilha pedidos, aqui na planilha pedidos, e nós vamos precisar
simplesmente puxar o valor, no caso, que seria da coluna situação. Eu preciso puxar o valor dessa planilha aqui, certo? Dessa tabela. Só que tem um detalhe assim, aqui notem que acabei colocando um item a mais aqui. Essa parte ela não poderia ter lista. Então o que eu vou fazer? Eu selecionei essa opção, eu vou vir aqui em dados, vou vir em validação de dados e eu vou remover essa lista aqui. Essa lista aqui ela não vai existir. O que essa parte aqui ela vai precisar? Ela simplesmente ela vai pegar e vai conter as informações. Ou melhor, vamos ver um outro aqui. Valor total da venda, situação, deixa eu ver a situação aqui, o lucro, forma de pagamento, valor total de venda. Tá, não, vamos puxar o valor do total de vendas. Então assim, ó, eu preciso que nessa coluna eu tenha a soma geral desses valores. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no igual soma e vou digitar na célula, G16, vou abrir parênteses, vou colocar o comando soma e vou pedir para o Excel ele fazer a soma de todos os valores que forem lançados. Lógico que no momento que eu colocar Enter vai aparecer o valor 0. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na aula passada. Aqui na própria fórmula, aqui no início dela eu vou colocar depois sinal de igual, vou dizer que C, abre parênteses. E aí eu vou dizer o seguinte, eu tenho que pegar uma célula como referência. Já sei, eu vou fazer o seguinte, C, abriu a opção E, abro parênteses e vou dizer aqui, ó, se a célula C16 estiver vazia, for igual a vazio, ponto e vírgula, e a D16 for igual a vazio, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai deixar esse campo em branco. Caso contrário, ele vai executar esta forma. Vou fechar o parênteses aqui e vou dar Enter. Pronto. Então quer dizer o que? A partir de agora eu não tenho mais valores vazio aqui. Então, por exemplo, se eu vir aqui colocar o valor 100, colocar o valor 200, ele tem que pegar e puxar essa soma. Então essa soma aqui, ele ainda está dando uma divergência. Deixa eu pensar aqui como é que a gente pode resolver isso. Deixa eu pensar. Tá, já sei. Eu vou remover essa condição C. Por enquanto eu vou remover ela e vamos deixar, por enquanto, ele só fazendo a soma normal. Aí agora ele puxa a soma para mim, R$300, certo? Bom, já está fazendo a soma que eu preciso, zerei, está tudo zerado aqui. Eu posso, por exemplo, pegar aqui, selecionar essa coluna, já fazer a transformação em moeda, e mesma coisa na lucro, valor de moeda. Custo material e valor de venda, mesma coisa. Pronto. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, vou voltar aqui na coluna. Então o que eu preciso? Para iniciar a configuração dessa planilha aqui, eu preciso basicamente do valor do valor total de vendas, para mim poder trabalhar nessa minha outra planilha. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na contas a pagar, eu vou escolher uma coluna, uma célula qualquer, a qual ela fique oculta aqui, não precisa aparecer. Eu posso colocar aqui também se eu quiser, não tem problema, mas eu gosto de deixar um pouquinho fora do padrão. Então eu vou, por exemplo, eu vou pegar essa coluna J aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou vincular essa célula, eu vou fazer com que essa célula se conecte direto com esta célula aqui, que tem o valor total das vendas. Então, para mim fazer isso aí, eu vou digitar o sinal de igual e vou clicar aqui em pedidos. Notem que ao fazer isso aí, a fórmula ela já puxou aqui pedidos, simbolizando que está sendo feito um vínculo dessa guia aqui com essa outra. Eu vou selecionar o item que eu quero trazer e vou pressionar a tecla Enter. Pronto, ele me trouxe um valor vazio, basicamente porque eu não tenho valor nenhum lá. Se eu vir aqui, por exemplo, eu tiver valores lançados, por exemplo, 100, que nem eu fiz antes, e 300,
valor 400. Então quer dizer o quê? Ele vai puxar esse valor aqui para mim. Notem que aparece essa cerquilha aqui, ó, e o valor ele se encontra aqui, tanto é que se eu levo a seta do mouse em cima aparece ali. Só que o que acontece? O valor que vai vir aqui dentro dessa célula, ele é maior que a largura dela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na linha que divide a coluna J e a coluna K e vou dar um duplo clique. Pronto, já resolvi essa parte aqui. Agora a próxima opção, esse valor aqui, se eu quiser eu posso deixar ele à mostra, tanto é que se eu puxar para cá ele não vai aparecer. Mas uma coisa que eu gosto de fazer é isso aqui, ó, eu gosto de deixar ele oculto. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ele e vou vir aqui ó, na cor da fonte, eu vou clicar na seta apontada para baixo e vou simplesmente pintar de branco. Pintei de branco, o valor ele continua aqui no mesmo lugar, só que ele não está visível, certo? Pronto. Puxamos essa opção aqui que nós precisávamos, agora nós vamos começar a trabalhar com essa parte da planilha. Na coluna D aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar puxar determinados itens aqui para minha planilha, para mim poder trabalhar esses valores. Então aqui abaixo de situação, eu vou colocar o sinal de igual. Vou colocar a opção C, vou abrir parênteses, e eu vou dizer o quê? Que se essa planilha aqui, se essa célula aqui estiver vazia, for igual a vazia, ponto e vírgula, ela vai continuar vazia. Ou seja, a situação aqui vai ficar vazia se não tiver nada aqui. Ponto e vírgula. E agora eu vou começar a fazer o que eu preciso. Por exemplo, se o que tiver aqui nessa célula C3 for igual a zero, se for igual a zero, ponto e vírgula, também vai ficar vazio, porque pode não aparecer um valor ali, mas também pode aparecer o valor zero. Então eu preciso resolver já esse pequeno probleminha, certo? Então já fiz isso aí. Então quer dizer que se essa célula aqui estiver vazia, essa aqui vai ficar vazio. Se aqui aparecer um valor zero, aqui também vai continuar vazio. E agora nós começamos a fazer a arte acontecer. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos abrir a opção C, complemento E, parênteses. Então eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que o valor que estiver aqui na H, nós já vamos trabalhar com essa coluna aqui, mas nós já vamos puxar ela. O valor que estiver aqui, tá certo? For maior ou igual, por exemplo, se for maior ou igual ao valor que está aqui, que eu lancei da minha despesa, no caso, o que vai acontecer nesse caso aqui? Se for maior ou igual, deixa eu ver, deixa eu só pensar aqui. Se for maior ou igual, o valor for igual maior o valor, certo? Ponto e vírgula. E a situação 3, ou seja, o valor aqui da situação 3 for igual a vazio, no caso, fecho parênteses, ponto e vírgula, e aí eu vou dizer o que? Vou abrir aspas e eu quero que ele me informe o seguinte, que ele diga que o valor atingido, fechei aspas, ponto e vírgula. Caso contrário, ele vai deixar vazio essa célula. Abrir 3 parênteses, vou fechar os 3. E vou explicar agora para vocês a forma. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo para o Excel que na primeira opção aqui, ó, se aqui estiver vazio, a célula situação 1 vai ficar vazia. Se na célula C3 tiver o número 0, vai continuar vazia a situação 1. Caso contrário, ele vai fazer o seguinte, se na célula H2 é essa célula aqui que eu tenho, o que vai acontecer? Se essa célula aqui, o valor que tiver nela for
maior ou igual ao valor que eu tenho da minha despesa, o que ele vai fazer? Ele basicamente ele vai deixar vazio desculpa, ele vai e a célula F3, ou seja, o valor que eu tenho aqui na situação 3 for igual a vazio, o que ele vai fazer? Ele vai aparecer aqui na situação a palavra valor atingido. Vou dar um Enter, ele vai dar um erro. Vamos achar onde é que está o problema do erro aqui. Vamos ver. Vazio C3, certo? Se C3 for igual, certo? Vamos ver o valor igual a 0. Valor igual a 0, vazio, certo? Deixa eu ver onde que tem um erro. 1, 2. Deixa eu ver. 1, 2. Deixa eu ver. Vermelho e lá. Deixa eu ver. Vamos achar o erro aqui. Se o valor vazio. Se o valor que tiver na C3 for igual a vazio, pronto, vai continuar vazio. Já sei o que eu errei aqui, pessoal. Eu só esqueci de colocar a condição C. Se eu não colocar a condição C, ele não vai entender para que é essa opção. Agora sim vai dar certo. Então eu estou dizendo aqui, se o valor que tiver aqui na C3 for vazio, a coluna situação vai continuar vazia. Se o valor que tiver na C3 for igual a 0, vai continuar vazio. Caso contrário, ele vai executar essa outra função. Vou dar um Enter, pronto, resolvido. Então assim, o que vai acontecer aqui? Vamos imaginar que eu tenho aqui o valor de R$300 da minha conta, certo? Uma conta que eu devo R$300. E se aqui eu tiver o valor R$300 ou mais, que é o valor que eu teria em caixa, o que vai acontecer? Aqui na situação iria aparecer a palavra valor atingido. Só para vocês entenderem o que iria acontecer, se eu colocar R$300 ali, valor de situação, valor atingido, certo? 299, vai ficar vazio. R$301, valor atingido. Então basicamente é isso que vai acontecer nesta forma, certo? Eu vou selecionar aqui, vou centralizar todos os itens dessa coluna, certo? Essa aqui eu posso pegar e deixar todo em valor de moeda. Pronto. Eu vou lançar aqui, por exemplo, dia 5, ou melhor, dia 10/3/2021, por exemplo. Eu tenho a conta de luz, por exemplo, para pagar, no valor de R$300, certo? E aqui, simplesmente, eu tenho o valor, por exemplo, de R$500 em caixa. Então, eu tenho em caixa R$500. Então, quer dizer o quê? O Excel, ou melhor, a planilha, analisou, fez a comparação do valor que eu tenho em caixa e o valor da conta, viu que eu tenho saldo suficiente para pagar e, basicamente, ele fez o quê? Ele simplesmente está me informando que eu tenho o valor suficiente para fazer o pagamento. Bom, vamos para a situação 2 agora. A situação 2, ela trabalha da seguinte maneira. Para ela poder me dar um resultado, ela precisa que aqui obrigatoriamente tenha alguma informação. Então o que ela vai fazer? O que ela vai fazer aqui? Se aqui estiver vazio, essa coluna também vai continuar vazia. Se aqui aparecer a palavra valor atingido, ela vai dizer que eu já posso pagar essa conta. Então na minha planilha aparece a palavra pagar. Então é o que nós vamos fazer nessa. Então vamos lá. Eu vou digitar o sinal de igual, vou abrir a função C, abre parênteses. Vou dizer que se o valor que tiver nessa célula aqui for igual a vazio, a situação 2 vai continuar vazia, certo? Então quer dizer que ela não é para aparecer nada nela. Deixa eu pensar o que mais que eu posso colocar, certo? Então quer dizer que é para aparecer vazio. Então, feito. Ponto e vírgula. Então se o valor que tem ali... deixa eu ver.
Ou melhor, vamos mudar a forma. Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer o seguinte. C, abre parênteses, E, abre parênteses de novo. Então eu vou dizer o quê? Se o valor que tiver na situação 1 for igual a vazio, ponto e vírgula, vai continuar vazio. Certo? E o valor que tiver... Deixa eu ver. Aqui na situação 3, que nós também vamos pegar como referência. Se na situação 3 também tiver vazio, fechar parênteses, vai simplesmente continuar... Não, aqui não pode ser vazio, pessoal. Aqui é o seguinte. O que eu estou dizendo para ele aqui? Ó? Eu tenho que dizer para ele que se aqui na célula D3 estiver escrito valor atingido e na célula F3 estiver vazia, ou seja, eu não digitei nada, ele vai ter que informar aqui que eu posso pagar. Então, vou abrir aspas aqui e ele vai digitar pagar. Ou melhor, ele vai informar que eu posso pagar. Caso contrário, se isso realmente não tiver dessa maneira, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a célula vazia. Agora sim. Desta maneira eu disse para ele, então, recapitulando. Eu estou dizendo para o Excel que é para ele fazer análise na célula D3, se ela estiver escrito valor atingido, e na célula F3 estiver vazio, aqui na situação é para ele colocar a palavra pagar. Caso contrário, é para ele deixar em branco. Vou pressionar a tecla Enter. Pronto. Pagar. Por que pagar? Porque simplesmente ele constatou que na célula D3 está escrito pagar. Pronto. Aqui já resolvemos a nossa situação. O que eu vou fazer na situação 3? Situação 3, pessoal, é o seguinte. Vocês vão informar para o Excel toda vez que vocês pagarem uma conta, vocês obrigatoriamente têm que colocar uma descrição aqui. Geralmente eu coloco a palavra pago, mas fica a critério de vocês. Então, no meu caso aqui, eu vou dizer que toda vez que eu pagar uma conta, ele vai pegar e vai colocar pago. Toda vez que eu colocar a palavra pago, eu quero que ele some para mim os valores que eu paguei. Para isso, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso vir aqui no Soma Gerais, aqui no finalzinho, aqui, ó, na última célula, e eu vou digitar uma outra função. Só que nesse caso aqui, ele é uma mistura de uma soma com uma função C. Então eu vou digitar o comando soma C, vou abrir parênteses, e eu vou fazer o seguinte. Nessa função aqui, o que eu quero que ele faça para mim? Eu quero basicamente que ele pegue... deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Eu quero que ele pegue basicamente... analise a coluna situação 3. Então eu selecionei da primeira à última célula, ponto e vírgula. E toda vez que ele encontrar a palavra pago... fechar aspas, ponto e vírgula, ele vai fazer a soma dos valores que estão aqui na coluna valor. Então, o que ele fez aqui? Então, eu estou dizendo para o Excel que é para ele somar se da célula F3 até F15 estiver escrita a palavra pago. Toda vez que ele encontrou a palavra pago, ele vai fazer a soma dos valores correspondentes na coluna valor. Só um detalhe, pessoal, se aqui vocês colocarem pago maiúsculo, aqui obrigatoriamente vocês têm que colocar maiúsculo também. Vou pressionar a tecla Enter, pronto. Então vamos imaginar aqui, eu vou lançar alguns valores aleatórios, depois eu apago. E por exemplo, desses valores aqui eu paguei alguns. Então eu vou lá e coloco a palavra pago. Ó, no momento que eu pressionar a tecla Enter, eu estou colocando pago, ele vai ter que aparecer o número 300 aqui embaixo. Já fez a soma. Eu vou pegar o outro valor, por exemplo, eu paguei esse de R$30. Então, se a fórmula está funcionando corretamente, ele vai ficar no valor de 330, que é o valor que eu tenho aqui. Então, toda vez que eu colocar esse
A palavra pago aqui, basicamente ele vai fazer a soma para mim. Vou selecionar e vou deletar esses valores, eu não preciso. E aqui também eu vou deletar. Pronto. Vou deixar centralizado aqui todas as informações. E esse valor, o valor aqui eu vou transformar em valor de moeda. Pronto. Então basicamente está resolvida essa parte. Essa parte aqui eu vou fazer que nem eu fiz na aula passada. Eu selecionei ali a primeira fórmula e vou copiar ela para que ela trabalhe em conjunto. Essa aqui, pessoal, eu vou puxar um adendo para vocês. No momento que eu selecionei a célula que tem a fórmula e eu puxar até aqui o final, vocês notem que ele está fazendo um pequeno detalhe aqui, ó. Ele está fazendo uma atualização no caso do endereço das células, só que tem uma aqui em especial que ela vai dar erro. Porque o que acontece aqui? Aqui eu estou dizendo, eu estou informando para ele a coluna H2. A coluna H2 contém os R$500. Se eu der um Enter aqui e vir na célula de baixo, ele está dizendo H3. E na H3 não tem nada. E a mesma coisa nos outros. Então o que eu preciso fazer aqui? Basicamente eu vou dar um duplo clique aqui para editar a fórmula. Eu vou clicar, pode ser aqui no início no meio da fórmula, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pressionar a tecla F4 no teclado, e basicamente vocês notem que vai aparecer um sinal de cifrão antes do H, e um sinal de cifrão entre o H e o número 2. Dessa forma, pessoal, o que eu estou fazendo? Eu estou congelando esta célula, ou seja, eu estou informando para o Excel que no momento que eu arrastar para atualizar as fórmulas, esse endereço ele não seja atualizado, ele vai continuar sendo o H2. Pressionei Enter, não mudou em nada. Eu vou vir aqui, então, só lembrando, ó, H3, H4, H5 e assim por diante. Então, vou clicar aqui, vou vir novamente no cantinho, vou arrastar e vou soltar. Pronto. Agora eu vim, ó, H2, H2, H2. Então, desta maneira eu deixei a minha célula congelada, certo? Pronto, então já fizemos aqui essa parte. Eu vou fazer agora, eu vou mandar o Excel fazer a soma dos valores que eu tenho que pagar, igual soma, abre parênteses, e vou selecionar desde o 300 até aqui a última linha. Fechei parênteses, dei um Enter. Pronto. Já tenho essa opção aqui que eu preciso, basicamente aqui. O que eu vou fazer aqui? O valor, o falta a pagar. O que é o falta a pagar? Aqui eu tenho a soma geral de tudo que eu tenho que pagar. Aqui eu tenho a soma geral do que eu paguei. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a subtração, ou seja, eu preciso pegar o valor total e subtrair pelo valor já pago. Ou seja, o valor total do que eu tenho que pagar menos o valor que eu já paguei. Então, eu vou digitar o sinal de igual, vou selecionar a célula aqui no caso é a C16, que é a soma total dos valores que eu tenho que pagar, e vou subtrair pela a situação 3, ou seja, a soma geral do que eu já paguei. Pressionei a tecla Enter, pronto. Continuo os 300 porque eu não paguei. Por exemplo, se eu vim aqui, vamos imaginar aqui que eu tenho mais, deixa eu botar aqui um outro valor, R$150. R$150. Aí eu fui lá e paguei essas duas contas, pago e pago. Pronto. Notem que basicamente ele fez o que? Ele lançou aqui para mim, ele somou todos que eu paguei. Aqui eu tenho o valor total que eu paguei e aqui está o valor zero. Por quê? Porque eu devia R$450 e fui lá e paguei 450. Prontinho. Então basicamente a nossa planilha está quase pronta. Agora, a única coisa que está faltando aqui é somente esta célula aqui, ó. Essa aqui ela vai fazer, digamos assim, ela vai ser o pulo do gato de vocês. Ela vai pegar e vai trabalhar com todas as informações que foi passado das outras planilhas de uma forma que vocês possam, por exemplo, digamos assim, deixar ela no controle. Então o que eu vou fazer nessa célula aqui? Nessa célula eu vou fazer com que
com que essa célula aqui se vincule praticamente com todas as planilhas para puxar os valores gerais para nós. Então assim, pessoal, olha só. Agora para a gente, digamos, finalizar essa planilha contas a pagar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o sinal de igual. A primeira coisa que eu preciso é o seguinte, eu preciso obrigatoriamente trazer para a fórmula esse valor aqui. Lembrando vocês que o valor que eu tenho oculto aqui é a soma total aqui da planilha pedidos. Então eu vou abrir parênteses, vou clicar na célula J1 para ele puxar o valor para nós. Depois que eu fiz isso aí, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o valor que ele vai puxar daqui, desse valor aqui da coluna situação. Fechei parênteses, coloquei em parênteses, pessoal, porque a regra matemática é bem clara. Sempre vai ser resolvido primeiro numa equação, num cálculo, sempre o valor que estiver dentro de parênteses. E a regra no Excel não é diferente. Depois que eu fiz isso aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o sinal de menos, que eu vou continuar com a minha subtração. Só que agora eu vou vincular essa fórmula com a planilha gastos gerais. Então eu vou clicar aqui na opção gastos gerais. Notem que ele vinculou aqui na fórmula a palavra gastos gerais, entre aspas simples, quer dizer o que isso aqui é um vínculo. Depois que eu fiz isso aí, eu vou informar para ele quais informações eu preciso. A primeira coisa que eu preciso pegar este valor aqui, que é o cálculo geral. Ou seja, esse cálculo geral é o quê? Ele é a subtração desse valor por esse. Ou melhor, desculpa, ele é a soma desse valor com esse, que seriam os gastos gerais. Depois que eu fiz isso aí, eu vou somar o valor que está na célula K16. Feito isso aí, basta eu pressionar a tecla Enter e pronto. Ele simplesmente me trouxe aqui o valor. O valor continua negativo por um simples detalhe, né? Que como eu tinha R$500 ali, ou melhor, como eu fiz pagamentos e ele pegou e puxou aqui para mim, o valor continua negativo. Então, para a gente ter uma base aqui na nossa planilha, nós vamos trabalhar o seguinte. Eu vou lançar valores aqui, eu não vou preencher toda a planilha, até para a aula não ficar tão extensa assim. Eu vou lançar, por exemplo, eu tive um gasto pessoal de R$50, um de 70 e um de 30. Então, totalizou R$150. Eu comprei R$100 de equipamento, de material para a empresa, mais R$200, mais R$700. Então, eu tive um valor de R$1.500, certo? Eu comecei, por exemplo, assim, eu tive uma entrada extra, ou eu comecei o caixa, por exemplo, com R$3.000. Pronto. Então, quer dizer o que? Eu comecei o caixa, o meu caixa iniciou com R$3.000, a minha abertura do caixa mensal foi de R$3.000. Eu lancei os valores que eu gastei, gastos pessoais, e lancei os valores que eu tive de gastos da empresa, certo? O que nessa fórmula ele fez aqui? Ele simplesmente pegou este valor, certo? E subtraiu, ou ele somou esses valores aqui que eu gastei e subtraiu pelo valor que eu tenho em caixa, me sobrando um valor de R$1.850. Aqui na planilha pedidos, eu tenho aqui, por exemplo, duas vendas. Eu fiz uma venda de R$100 e outra de 300, totalizando R$400. No momento que eu volto aqui para a planilha, vocês podem notar o seguinte, ele puxou aqui para mim R$1.100, tá? Por que foi R$1.100, pessoal? Porque assim, ele puxou 1.850. Só que o que acontece nesse caso aqui? Ele vai trabalhar com valores e, digamos aqui, somas e tudo mais, e ele vai trazer aqui para mim o valor que eu tenho realmente em caixa. E notem, pessoal, que o que acontece nesse caso aqui, se eu tirar a palavra pago aqui, vocês notem que o valor volta ao normal. Por quê? Porque eu ainda não fiz pagamento. Toda vez que eu coloco a palavra pago aqui, o Excel basicamente ele vai somar esse valor, vai colocar aqui a soma e já vai subtrair aqui do meu caixa, porque saiu do meu caixa esse valor. E notem que no momento que eu paguei, ele vai retirar aqui o valor atingido e a palavra pagar, porque eu já fiz o pagamento. Então, como vocês puderam perceber, essa planilha, ela basicamente trabalha
para vocês assim de forma completa. Eu venho aqui, vou deletar a palavra pago e vou esvaziar a minha planilha. Então, basicamente, ela está assim. Se eu vir aqui e também tirar esses valores, minha planilha vai ficar zerada e pronto. Então, como vocês puderam perceber, o meu Excel ele trabalha nessa planilha. Nós criamos uma planilha que ela vai trabalhar para nós de forma automática, dá trabalho para montar ela, mas também daqui para frente ela trabalha para nós, certo? Na próxima aula, pessoal, nós vamos fazer os ajustes finais para finalizar essas aulas de Excel, construção no fluxo de caixa, certo? Qualquer dúvida, pessoal, deixem nos comentários, terei o maior prazer em sanar essas dúvidas, certo? Não esqueça de dar o like, não esqueça de ativar o sininho para receberem as notificações de aulas novas que forem postadas aqui no canal. Para quem não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe a aula, certo? E nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos e até mais.